Continua de pé. Quem já sentiu a presença de Deus hoje? Quem já sentiu? Quem já sentiu? Ô glória! Eu tenho certeza que hoje a tampa da chaleira vai voar aqui. Deus de maravilha. Pede para Deus falar contigo através da palavra. Vamos orar pelo pastor Herbert. Maravilhoso Deus, poderoso Pai que está no céu, está aqui o teu servo, meu Pai, que vai transmitir, que vai ser veículo, meu Pai, para transmitir a sua palavra. Usa ele tremendamente nessa manhã, como o Senhor tem usado, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Estou grato a Deus em poder estar aqui nesta igreja. Eu já estive aqui há um tempo atrás, acho que faz um tempão já, acho que uns 8 anos mais ou menos, talvez até mais. Eu estive pregando, não estava assim a igreja, né? É só um piso grosso, estava ainda em construção, mas graças a Deus foi uma bênção, né? Às vezes que eu vim aqui, acho que foi umas 2 vezes que eu vim, talvez alguns irmãos aqui lembrem, mas eu estou grato a Deus em poder conhecer o pastor, presidente desta igreja, os irmãos, os obreiros, e poder retornar aqui para ministrar a palavra de Deus. Este é o nosso ofício. Quem me conhece sabe que no meu ministério, no ministério que Deus, me deu, eu sempre primei pela pregação e o ensino da palavra. Deus nos fala por meio das Escrituras. Esta é a revelação que Deus deu a cada um de nós, para que nós possamos crer e viver. Então, nesta manhã não será diferente. Nós queremos aqui trazer uma exposição da palavra de Deus ao coração do povo. E quando o irmão me disse acerca do tema, desta festa, eu me alegrei bastante, porque Deus ele tem me dado algumas mensagens, uma série de mensagens sobre a vinda de Cristo. E eu tenho certeza que assim como Deus falou ao coração de muitos irmãos que já ouviram essas mensagens, Deus vai falar com você nesta manhã também. Antes de trazer aqui a ministração da palavra, eu queria só apresentar para os irmãos este material, A Glória da Morte do Senhor. Eu tenho alguns exemplares, eu tenho 3 exemplares desse livro aqui. E este livro ele é uma exposição sobre a morte de Cristo em toda a Bíblia. Então os autores, não é só um autor, mas são vários autores, principalmente da Europa, Irlanda, Inglaterra, Escócia e também do norte da África. Você vai ver aqui uma exposição da Bíblia, é uma teologia bíblica sobre a morte de Cristo. Então os autores vão pegar todas as passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, aonde existe uma passagem que fala sobre a morte de Cristo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento eles vão expor aqui. Então é um livro muito profundo, extremamente bíblico, É um livro muito bom para você aprender acerca da morte de Cristo do Antigo ao Novo Testamento. E também um ponto muito importante aqui é que existe, quando eles vão fazer uma análise do livro de Levítico, por exemplo, eles vão trabalhar muito bem a questão do que nós chamamos de tipologia, que são na verdade profecias através de símbolos que existiam na lei no Antigo Testamento. Então é um material que vai enriquecer bastante aquele que quer conhecer acerca da doutrina da salvação, conforme a Bíblia expõe, Então, os irmãos que quiserem adquirir, eu tenho 3 exemplares. Então, os irmãos que quiserem adquirir, é R$35, tá? E está muito barato esse livro por esse valor, Que o conteúdo que você vai ter aqui é um livro de 260 páginas, e o conteúdo que você tem aqui é riquíssimo, tá? Então, se os irmãos quiserem adquirir, depois do culto, os irmãos procurem a gente e a gente vai ver aí, negociar, É uma forma de abençoar a vida da gente. Então são 3 exemplares aqui. Muito bem, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 16 ao verso de número 18.
é o texto básico para a vinda de Cristo, para o arrebatamento da igreja. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e até o versículo de número 18. Os irmãos encontraram? Os irmãos encontraram, então vamos ver a palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor, ao dar a sua palavra de ordem, ao ouvir a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Você pode assentar glorificando a Ele, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, desde agora e para sempre. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e da forma como está organizado os seus livros, a primeira impressão que nós temos é que o Novo Testamento, no que diz respeito aos evangelhos, teriam sido os primeiros escritos do Novo Testamento. Mas, segundo a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, da história do Novo Testamento, não foram os evangelhos que foram os primeiros escritos do Novo Testamento, mas sim as cartas do apóstolo Paulo. E especificamente a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é apontada como a primeira carta, ou a primeira epístola, ou o primeiro escrito do Novo Testamento. Isto nos mostra uma coisa interessante. O primeiro escrito do Novo Testamento, da Nova Aliança, nele o apóstolo Paulo, ele vai se preocupar com o fim, com aquilo que ainda vai acontecer, com as coisas que ainda virão. E não somente na primeira carta, mas na segunda carta também percorre este tema acerca da segunda vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. E isso nos mostra pelo menos duas coisas. Primeiro, que este é um tema de suma importância, de grande importância para a igreja, que deve ser pregado, que deve ser ensinado, mas que também mostra para nós que Paulo tinha uma preocupação em que a igreja soubesse de forma correta acerca desta doutrina, porque a vinda de Cristo, ela é uma doutrina na Bíblia Sagrada, muito bem construída, e nos dias em que nós estamos vivendo, existem muitas visões e revelações e profecias sendo ditas, sendo colocadas, postas na internet em relação à questão do fim. Mas quando você vai analisar essas palavras proféticas, essas visões e revelações, quando você vai fazer uma análise dela, não passa nem, meu irmão, 10% na peneira das Escrituras. Nós precisamos entender, assim como o apóstolo Paulo, que tinha essa preocupação de saber corretamente acerca desta doutrina, nós também temos que ter esta preocupação, porque é um tema importantíssimo para a igreja, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, que são os dias que antecedem a vinda, que estão próximos da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há uma forma, há uma maneira de nós entendermos isto com mais profundidade. E a maneira de entender este assunto com mais profundidade é entender que a Bíblia revela que existem 3 grandes acontecimentos na história da humanidade. O primeiro grande acontecimento na história da humanidade é a primeira vinda de Jesus à terra, quando Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E ele nasce, depois cresce, em graça, em conhecimento. E a Bíblia Sagrada vai dizer
que ele exerce o seu ministério público a partir dos seus 30 anos, e depois ele é levado à cruz, ele passa todo aquele sofrimento, ele morre, ele é sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscita gloriosamente para a justificação de todo aquele que nele crê, e depois de 40 dias aqui na terra, ele volta para o céu. Tudo isso, desde a concepção de Cristo no ventre de Maria até a sua ascensão para o céu, é considerado a primeira vinda de Cristo. É um evento na mente de Deus. E este primeiro evento, este primeiro acontecimento na história da humanidade é o marco da história da humanidade, porque nesta primeira vinda foi o momento em que Cristo veio cumprir a missão mais importante que já houve em todo o universo, e não haverá outra mais importante do que essa, que é vir para salvar pecadores, todos aqueles que creem em Cristo, mediante a pregação do Evangelho, mediante o convencimento do Espírito Santo. A partir desse momento, esta pessoa vai receber os benefícios daquilo que Cristo fez na sua vida e também na sua morte e na sua ressurreição, porque quando ele viveu, ele obedeceu a lei em nosso lugar, porque nós não tínhamos poder para obedecê-la, mas ele perfeitamente obedeceu em nosso lugar e imputou essa justiça da lei para nós que não tínhamos justiça. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele se sacrifica em nosso lugar. É a morte vicária, a morte substitutiva, é a morte no nosso lugar, e ele nos garante a salvação, o perdão, a vida eterna, para a glória do seu santo nome. E também quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele ressuscita para nos dar a justificação, que é a declaração que Deus faz para todos aqueles que nele crê, de que a partir do momento em que essa pessoa é alcançada pelo Evangelho e pela graça de Deus, ele agora já não existe mais culpa, já não existe mais condenação sobre ele, mas toda a culpa, toda a condenação, toda a acusação, ela foi removida, e a Bíblia diz que esta obra, ela foi perfeita, ela foi eterna, ela foi para todo sempre. Então a partir daquele momento, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este evento que Jesus veio aqui à terra, ele deu para o homem a maior de todas as bênçãos que o homem pode receber, que é a salvação e o perdão dos pecados e a vida eterna. E esta vinda dele foi tão impactante que até mesmo aqueles historiadores que são honestos, que são sinceros e que são sérios em seus trabalhos historiográficos, eles vão ter que admitir, mesmo sendo céticos, mesmo sendo incrédulos, mas eles vão ter que admitir que todos os eventos aconteceram antes ou depois de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o marco da história da humanidade. A sua primeira vinda foi o maior acontecimento na história da humanidade, porque ele deu ao homem pecador a salvação, a vida eterna, a libertação, se este for alcançado pelo Evangelho e nele crê. Porém, meus irmãos, não só isso aconteceu, claro que isso é o mais importante, mas toda a história da humanidade foi transformada e mudada, e nunca mais foi a mesma depois da primeira vinda de Jesus à terra. O segundo maior acontecimento na história da humanidade foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Lucas 24, 49, Jesus disse: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 2, a partir do verso 1 em diante, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistos sobre eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme
conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus estaria na igreja, e todo aquele que fosse alcançado pela graça de Deus, pelo Evangelho de Cristo, crendo nele como seu Senhor e Salvador, a partir daquele momento estaria recebendo a pessoa gloriosa, maravilhosa, perfeita do Espírito Santo, que estaria na igreja para regenerar inicialmente aquele que nele crê e transformá-lo, meu amado. E é por isso que nós estamos aqui. Um dia nós fomos alcançados por esta graça, um dia nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho e fomos transformados, e o Espírito de Deus passou a habitar em nós, está na nossa vida, e Ele que está transformando a nossa vida. E muitas pessoas não conseguem entender. Elas veem alguém que antes fazia tanta coisa errada, que matava, que roubava, que fumava, que bebia, que usava drogas, que fazia tantas coisas terríveis, mas hoje é uma pessoa transformada, é uma pessoa diferente. Ela vai para a igreja com uma Bíblia na sua mão, ela tem testemunho de servo de Deus, de serva de Deus, e aquela pessoa não entende e diz assim: mas como é que pode ser uma coisa dessas? Essa pessoa um dia desse estava fazendo isso, fazendo aquilo, olha agora, diz que é santo, agora ele diz que é salvo, agora ele vai para a igreja, ele diz agora que ele é uma pessoa transformada. Não, ele não só está dizendo, ele é todas essas coisas, não por si próprio, não por o seu próprio mérito, não por seus próprios esforços, sua força, mas por aquilo que Deus fez por ele na cruz do Calvário, e está fazendo por ele neste momento, enquanto ele está servindo a Deus aqui nesta terra. É o que aconteceu com ele, o que está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, meu irmão, eis que tudo se fez novo. E o Espírito de Deus está na igreja, e o Espírito de Deus está habitando na igreja e preparando esta igreja, aleluia, preparando ela como uma noiva adornada, preparada, bem ataviada para se encontrar com o seu noivo, para se encontrar com aquele, aleluia, que libertou e salvou, com aquele, aleluia, que deu ao ser humano aquilo que está em Apocalipse 22, verso 14, que fez ele bem-aventurado, porque foi lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro, e lhe deu direito na árvore da vida, e ele agora vai poder entrar na cidade pelas portas. E é o Espírito de Deus, nesse segundo grande evento da história da humanidade, nesse segundo grande acontecimento na história da humanidade, que é dado à igreja, para preparar esta igreja para o terceiro maior acontecimento na história da humanidade, que será o arrebatamento da igreja, ou a segunda vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. E Jesus, ele foi bem claro em João 14, a partir do verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele fez esta promessa, ele é fiel para cumprir a sua palavra, ele é verdadeiro, a sua palavra não falha, não cai por terra, porque ele é Deus e é a verdade. Como Deus, nada pode impedir ele de cumprir a sua palavra, e como a verdade, ele não pode falhar e não pode ser infiel à sua palavra, aquilo que ele promete, porque ele é poderoso e fiel para cumprir a sua palavra. Portanto, no primeiro acontecimento maior que já houve na história da humanidade, ele salva pecadores. No segundo maior acontecimento que já houve na história da humanidade, ele dá o seu Espírito para habitar nesses pecadores redimidos. E no terceiro grande acontecimento que ainda vai acontecer da história da humanidade, ele vai consumar tudo e levar pecadores redimidos, cujo Espírito de Deus selou e é o penhor deles, para a glória e para o céu. Aleluia.
Mas o que é o arrebatamento em si? O que significa o termo arrebatamento? Existem duas formas de você definir o termo arrebatamento. Uma de forma literal e outra de forma bíblico-teológica. A definição literal da palavra arrebatamento é tomar para si com rapidez e velocidade. Este é o sentido literal que vem da palavra rápido. Tomar para si com rapidez e velocidade. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante, o apóstolo Paulo, ele vai descrever o que vai acontecer no momento do arrebatamento. Ele começa dizendo algumas coisas importantes para nós sobre o arrebatamento, coisas que vão nos ensinar de características do arrebatamento. E ele começa dizendo no versículo 51: meus irmãos, eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos. Porque no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque importa que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando aquilo que é corruptível, ou seja, aquilo que se acaba, que se corrompe, que se destrói, ele está falando do corpo dos crentes que morrem, e aquele corpo é destruído debaixo da terra. Isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, daquilo que não se acaba, nem se corrompe, nem se destrói. E isto que é mortal se revestirá da imortalidade, ou seja, aquele crente que estará vivo na hora do arrebatamento, ele é mortal, está sujeito à morte, mas aquilo que é mortal será revestido da imortalidade, e o seu corpo será glorificado, assim como aqueles que vão ressuscitar em Cristo, e se unirão e subirão para se encontrar com o Senhor. E ele continua dizendo: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra a qual está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, constantes, sempre e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pode glorificar, Ele merece, só Ele é digno de toda a glória. Aleluia. Oh glória, aleluia. Paulo vai dizer três coisas que estão no versículo 51 e 52 sobre o arrebatamento. Primeiro, ele diz que o arrebatamento é um mistério. Um mistério que estava oculto no Antigo Testamento, mas que agora Paulo passa a revelar, só que ele revela de forma parcial, porque nós só vamos saber completamente no dia em que ele acontecer. Só que, por ele passar uma revelação do arrebatamento de forma parcial, não significa que ele não passou algo que é essencial, ou que para a igreja neste momento é completo. Ele diz que é um mistério, e mistério aqui não é um segredo que você conta para um amigo, mas antes é algo que só Deus pode revelar. E o apóstolo Paulo foi aquele que teve as maiores revelações acerca da vinda de Jesus. As grandes revelações, ele e o apóstolo João. E ele vai dizer em primeiro lugar que é um mistério, mas nós já sabemos uma parte desse mistério, mas saberemos completamente quando Jesus voltar
E então nós vamos não só ver, mas nós vamos experimentar, nós vamos viver este mistério glorioso. Na sequência ele diz que o arrebatamento será num momento. A palavra momento ali, na língua grega original do Novo Testamento, é uma velocidade que não se pode calcular. Irmãos, existe coisa profunda nisso aqui. Uma velocidade que não pode ser calculada, irmão Bosch. Não tem como calcular. Não há matemática, não há física, não há nenhuma ciência exata da Terra, nenhum aparelho, quer seja ele de mais sofisticado que existe, que poderá medir o momento, a velocidade que será o arrebatamento. O arrebatamento, ele não será um processo, ele será um ato. Não haverá espaço de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5. Não haverá intervalo, mas será num momento, num abrir e fechar de olhos, que é a outra palavra que ele vai mostrar, uma figura de linguagem do abrir e fechar de olhos, para exatamente enriquecer o que ele acabou de dizer, que será muito rápido. E aqui nós temos uma mensagem para nós e para aqueles que ainda não creram em Cristo. Por ser muito rápido a vinda de Jesus, por ser muito rápido o arrebatamento da igreja, por ser numa velocidade que não pode ser calculada, não vai dar tempo de ninguém se arrepender dos seus pecados. Não vai dar tempo de ninguém dobrar o joelho e pedir perdão. Não vai dar tempo de procurar igreja. Não vai dar tempo de procurar pastor. Não vai dar tempo de procurar o papai e a mamãe. Não vai dar tempo de procurar o tio e a tia, o avô e a avó, que são servos de Deus. Não vai dar tempo, vai ser uma velocidade incalculável. Vai ser, meu irmão, num ato muito forte, rápido, tirado com rapidez, bruscamente, numa velocidade que não há ciência alguma que possa calcular. E é exatamente por isso que você que está aqui nesta hora, todos nós temos que ter convicção, temos que ter certeza, temos que ter segurança da nossa salvação, que é nos dada pela palavra de Deus, para que no momento em que a vinda de Cristo acontecer, você possa subir para se encontrar com o Senhor e estar para sempre com Ele. Nesse dia, muitos vão estar nas noitadas indiferentes. Nesse dia, crentes que têm um pé na igreja ou todo mundo, que não são convertidos, são nominais, só é crente de nome, mas não foi convertido, não nasceu de novo. Esses aí, eles vão ficar decepcionados, eles vão ficar atribulados, eles vão ficar aterrorizados, porque eles achavam que ser crente era apenas vir para a igreja, participar de culto, ficar ali participando de alguma coisa, ter um cargo na igreja, até mesmo pregar, ou mesmo louvar, ou mesmo fazer alguma coisa dentro da igreja, mas só era crente aqui dentro, só a aparência, só por fora, mas lá fora, do pé daqui, do pé dele, daí para fora, é outra pessoa, é uma pessoa desconhecida, é alguém totalmente diferente, porque é crente só de nome, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem vida com Deus, e no dia da vinda de Cristo não vai subir, porque só vai subir aqueles que foram selados com o Espírito, aqueles que foram eleitos, escolhidos por Ele, aqueles que entraram pela porta da graça de Deus. Você pode levantar a mão e glorificar, e adorar, e exaltar a Ele. Isso, adore, adore, meu irmão. Você tem a total liberdade para adorar, para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome dEle. Aleluia, oh glória, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Nós te exaltamos, ó Deus, pela salvação. Nós te exaltamos, ó Deus, pela glorificação. Nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, nos alcançou pela Tua graça. Aleluia.
Oh, aleluia, aleluia. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 24, e o verso de número 36 e 37, que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, os homens casavam, davam-se em casamento, faziam festas, se alegravam, faziam orgias, mas não perceberam quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E Jesus vai dizer: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ele diz que o Filho do Homem, ele vai vir como ladrão à noite. O ladrão não vai avisar, o ladrão não vai dizer que vai entrar na casa da pessoa, o ladrão não vai mandar pelo WhatsApp um áudio ou uma mensagem de texto dizendo: olha, eu vou entrar tal hora na sua casa, né? Se prepare para que eu entre lá. Não, ele vai vir na surdina, ele vai vir secreto. Você nem imagina, o indivíduo já está dentro da sua casa. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ele usa esta figura, o próprio apóstolo Paulo também usa esta mesma figura na sua segunda carta, capítulo de número 2, se não me falha a memória. E também Pedro vai dizer isso na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 10, que ele virá como ladrão à noite. E quando ele vier, Jesus vai continuar dizendo o texto. Ele diz o seguinte: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria para que a sua casa não fosse arrombada. Ele disse: portanto, estejais vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A hora que a pessoa está despreocupada, a hora que a pessoa acha: tá tudo bem, eu não me converti ainda, estou lá na igreja, mas ainda vai dar tempo ainda de eu me converter a Deus, vai dar tempo de eu servir a Deus. Meu querido, Jesus vai vir na hora em que você nem pensa, na hora que você nem imagina. É o momento que ele vai voltar, é o momento que ele vai vir. Ele virá assim como foi nos dias de Noé. E os dias de Noé eram dias de pecado, e é o dia que nós estamos vivendo também. Está reaparecendo os dias de Noé nos nossos dias, mas os dias de Noé também eram dias de graça. A porta da arca estava aberta, mas aquela geração perversa rejeitou aquela porta aberta. E hoje Jesus é a porta. João capítulo 10, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem. A porta da graça ainda está aberta, mas um dia essa porta vai se fechar, e quando ela se fechar, não vai dar tempo mais, não vai ter como se arrepender dos pecados. Por isso, estejais vós apercebidos, porque a vinda de Jesus será muito, mas muito rápida. Segundo aos Coríntios capítulo 6, verso 2, o apóstolo Paulo diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não é daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Eis agora, é hoje. O momento de se arrepender de pecados é agora. O momento de se render ao Evangelho, ao poder do Evangelho e a Cristo é agora. O momento de ser fiel a Deus é agora. O momento de obedecer a palavra de Deus é agora. O momento de andar com Cristo é agora. É agora, é agora, é agora. É o dia chamado agora, é o dia chamado hoje. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. É isto que o sentido do termo, de forma literal, do termo arrebatamento nos ensina. Que o Senhor vai tomar a sua igreja numa velocidade incalculável para si, com uma rapidez e uma velocidade que não pode ser contada. E é exatamente por isso que você tem que ser crente de verdade. E é exatamente por isso que aquele que não creu em Cristo tem que se arrepender dos seus pecados. E é exatamente por isso que aquele que está desviado deve voltar para a presença de Deus. Mas há uma outra forma de definir o termo arrebatamento. É a definição bíblica teológica. E nada mais é do que a retirada da igreja da terra
numa rapidez ou numa velocidade incalculável para se encontrar com o Senhor nos ares. E assim está para sempre com Ele, conforme 1 Tessalonicenses 4, verso 16 a 18, que diz: portanto o mesmo Senhor, ao dar sua palavra de ordem, ao ouvir a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, meus irmãos, console o seu irmão, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia! É exatamente isso que vai acontecer no dia glorioso da vinda de Jesus. Mas, passando para outra parte dessa mensagem, que na verdade eu não vou ter condição de pregar ela toda hoje, mas eu vou pregar aquilo que Deus mandou pregar hoje. Se eu voltar aqui outro dia, eu termino a mensagem. Veja, eu tenho observado uma coisa pregando a palavra de Deus, participando da igreja, levando a mensagem da palavra de Deus em muitos lugares, ensinando as escrituras, que está acontecendo no nosso meio, pastores, algo que nós só víamos acontecer entre incrédulos e desviados do caminho do Senhor. Quem aqui já ouviu uma pessoa fazer esta declaração? Olha, desde que eu era criança, que eu ouvi dizer que Jesus vai voltar. Desde que eu era bem criança, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, que era crente, dizia para mim que Jesus ia voltar. Mas olha, eu já estou de cabelos brancos, aqui já tem um bocado no meu também, e Jesus ainda não voltou. Acho que isso aí é conversa, isso aí é conversa de pastor, né? É conversa fiada, é conversa para boi dormir. Jesus vai voltar, coisa nenhuma. Quem aqui já ouviu alguém dizer isso? Ou você ouviu que alguém falou? Levante a mão. Não há um lugar sequer que se pergunte isso, que as pessoas não levantem a mão. Agora, você muitas das vezes ouviu isso de alguém desviado ou uma pessoa incrédula. Mas saiba que esta mesma declaração, ela está saindo da boca de pessoas que estão dentro da igreja, que dizem que foram salvas, que dizem que tem o Espírito de Deus na sua vida, que são membros da igreja, que congrega, que canta em coral, que é batizado, participa da Santa Ceia, é membro da igreja, pessoa que contribui para a obra, pessoas que têm uma vida dentro da igreja, estão declarando, ou melhor, fazendo a mesma declaração que esses incrédulos ou desviados faziam e continuam fazendo hoje. E eu passei a me perguntar: por que será que isso está acontecendo no nosso meio? E saiba de uma coisa: não é só pessoas de cabelo branco, porque ouvi de uma pessoa adolescente da igreja esta declaração, adolescentes e jovens, dizendo isso. E isto é preocupante, muito preocupante. E eu passei a pensar, a meditar, a refletir sobre isso. E existe, assim como todo efeito ele tem uma causa, algo que vai causar ele, aqui também não é diferente. Existe uma causa, existe uma razão, existe um motivo para que essas coisas estejam acontecendo entre nós, com pessoas que declaradamente se dizem cristãos. E existe pelo menos duas razões principais, e eu vou falar aqui nesta manhã. Pretendo falar apenas de uma, que eu considero a principal de todas. E qual é, pastor, então, esta razão, ou a razão pela qual isso está acontecendo no nosso meio? Porque nós
Temos pessoas no nosso meio que têm uma visão incorreta de quem é Deus. Temos pessoas no nosso meio que têm uma visão incorreta da soberania e da glória de Deus. São crentes que não sabem quem é Deus. E exatamente por não saberem quem é Deus, o que acontece? Eles começam a pensar em Deus como se fosse eles. O que significa isso? Nós aqui na terra, nós estamos acostumados a medir todas as coisas dentro da nossa dimensão humana, de tempo, de espaço e de matéria. E como nós estamos acostumados com essa dimensão e com essas categorias, nós vamos nos conformando a elas e começamos a ter uma visão de Deus reduzido a esta dimensão de tempo, de espaço e de matéria. Só que existe uma diferença muitíssimo grande entre nós e Deus. Isaías 55, verso 8 e 9 diz: assim como está distante a terra do céu, assim os seus pensamentos, os vossos pensamentos e os vossos caminhos estão distantes do meu. Assim diz o Senhor. Ou seja, há uma distância, há uma diferença extremamente enorme, grande, entre o ser humano e Deus, entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador, entre o ser finito e o ser infinito, entre o ser limitado e o ser ilimitado. Há um abismo profundo, sem fim, de diferença entre nós e Deus. E se nós não entendermos isso, nós vamos pegar Deus e colocar Deus no nível humano e achar que Deus pensa como nós pensamos, que Deus enxerga como nós enxergamos, que Deus fala como nós falamos, que Deus ouve como nós ouvimos, que Deus se comporta como nós nos comportamos e que Deus tem limite como nós temos. Vá acompanhando o raciocínio que você vai entender. Todo ser humano na face da terra, seja ele da tribo, da nação, da língua ou do povo que vier, ele tem 3 limitações: limite de tempo, limite de espaço, limite de matéria. Todos nós temos limite de tempo. Por que você sente sono? Porque você é limitado pelo tempo, tempo do relógio, tempo cronológico. Seu tempo é cronometrado. Você tem que dormir para que você possa recarregar suas energias, para que você possa no outro dia ter força, para que você possa realizar as suas atividades. Só que se você não dormir, o que vai acontecer? Você vai ficar enfadado, você vai ficar sem paciência, vai vir uma espécie de ressaca no seu corpo. Por quê? Porque não é normal você passar sono. Você tem que dormir. Você é limitado pelo tempo. Só que Deus não tem limite de tempo, meu querido, porque Deus é eterno. É aqui que está a diferença. É uma diferença infinita. Veja, o Salmo 90, verso 2 e 4 vai dizer no versículo 2: antes que houvesse mundo, antes que houvesse tudo que foi criado, o Senhor, tu já és Deus de eternidade a eternidade. A Bíblia vai dizer que para Deus 1000 anos é como, no verso 4 do Salmo de número 90, vai dizer que 1000 anos para Deus é como a vigília da noite que passou. Algumas horas em que a pessoa ou estiver dormindo, ou então aquele sentinela que passava de 3 a 4 horas ali, no seu posto, e depois
Quando ele saía do seu trabalho, vinha outro e ficava no seu lugar. É como se fosse isso para Deus. 1000 anos. É como se fosse a vigília da noite. É como se fosse o dia de ontem que passou. O Salmo 139, a partir do verso de número 7 em diante, a Bíblia diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos altos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama lá no fundo do abismo, lá tu estás também. Se tomo as asas da alvorada e vou até os confins dos mares, lá também a tua mão há de me guiar, e a tua destra me susterá. Aqui o autor é como se ele estivesse diante do mar Mediterrâneo, e ele estivesse apontando para o norte. Quando ele diz: se eu subir ao céu, ele está falando do norte. Quando ele diz: se eu for ao mais profundo do abismo, ele está falando do sul. Quando ele diz: se eu tomo as asas da alvorada, ele está falando do leste. E vou até os confins dos mares, está falando do oeste. Ou seja, ele está falando dos 4 pontos que nós chamamos cardeais. Ele está dizendo o seguinte: se para onde ele for, em qualquer lugar que ele for, seja lá nos altos céus, seja lá no fundo do mar, ou até mesmo no inferno, no além, no abismo, ou seja, lá nos confins dos mares, nos limites da terra, em qualquer lugar que ele for, a presença de Deus estará lá. E há aqui um dado importante: ele está dizendo que se ele tomar as asas da alvorada. E o que seria essa alvorada aqui? Primeiros raios de sol. Quando o dia está amanhecendo, os primeiros raios de luz. Se você levar isso para a ciência, você vai ver que a ciência diz que a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Agora imagine, aplicando isso a este texto, você poderia dizer o seguinte, conjecturar dizendo o seguinte: e você pode ir para qualquer lugar desta terra, seja para o norte, seja para o sul, seja para o leste, para o oeste, ou até mesmo sair para o além, ou qualquer lugar deste universo, mesmo que fosse na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, mas aonde você chegar, lá estará a presença de Deus. Jeremias 23, verso 23 e 24, ele diz: acaso eu sou Deus apenas de perto e não também de longe? Esconder-se alguém esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Por acaso não encho eu os céus e a terra? A Bíblia vai mostrar a Bíblia vai mostrar também em Miqueias, em Isaías capítulo 9, verso de número 6. Veja o que a palavra de Deus diz acerca do Deus Filho. Quando fala da sua eternidade, diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Ou seja, ele é o Deus eterno, o Deus que não está limitado a tempo, porque ele é eterno. É o Deus de eternidade para a eternidade. Em Isaías capítulo 43, verso 13, ele diz: antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem o impedirá? Quando ele diz antes que houvesse dia, eu era, ele está apontando para a sua eternidade, que ele é eterno. Antes que houvesse dia, eu já existia, sempre existi. Quando você vai para Miqueias capítulo 5, verso 2, quando fala sobre a origem do Deus Filho, diz que ela é dos dias da eternidade. Evangelho de João capítulo 1, a partir do verso 1 em diante diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando ele diz a Bíblia que ele era o verbo, que estava no princípio, falando do Deus Filho, é que Jesus estava no princípio com o Pai. E quando ele diz o princípio ele era, ou estava com o Pai, está apontando para a sua pré-existência, para a sua eternidade. A Bíblia vai mostrar também em Hebreus capítulo 3
13, verso de número 8. Jesus Cristo, diz a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Apocalipse capítulo 1, verso de número 8, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Apocalipse 22, verso de número 13, ele vai dizer de novo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo: eu sou o princípio e sou o fim. Quando nós lemos isso, dá de entender, no entendimento mais superficial, que parece como ele teve começo e terá fim, porque ele diz: eu sou o primeiro e último, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Mas na verdade, na linguagem de Deus, é totalmente o contrário, é totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Ele está dizendo: eu nunca tive começo e jamais terei fim. Isto é eternidade. Deus não está confinado, limitado, preso à dimensão, à categoria chamada tempo, porque Deus é eterno. O tempo, aproximadamente, meus irmãos, nós podemos dizer, ou melhor, a eternidade, nós podemos dizer que ela seria mais ou menos como se fosse o presente sem o passado e sem o futuro. É como se fosse o hoje sem o ontem e sem o amanhã. Você consegue imaginar isso? É como se fosse o presente sem o passado e o futuro. É como se fosse o hoje sem o ontem e o amanhã. É uma categoria, é uma dimensão que está acima da racionalidade humana. O homem não consegue compreender essas coisas. Exatamente por isso que Ele é Deus, Ele é eterno. E exatamente por ser eterno, Ele não está limitado a tempo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus não está preocupado se existe algum crente, alguma pessoa, algum desviado, algum incrédulo que esteja preocupado porque ele ainda não voltou, ou porque faz 2000 anos que ele prometeu que voltaria e não voltou. Porque Deus não está nem aí para o tempo, porque Ele não está limitado e não mede o tempo como nós medimos. Você está entendendo? Deus não está nem aí se alguém está se escabelando, se alguém está murmurando, se alguém está preocupado, se alguém está inquieto, se alguém está incerto sobre a sua vida, porque está demorando para o homem que é preso ao tempo e vive nessa categoria. Mas Deus, que é eterno, Ele não está nem aí para isso. Aprenda isso, irmão. Jesus vai voltar na hora que está determinada, na hora certa, não na hora que nós queremos, não na hora que nós desejamos. Mas existe uma outra limitação que também nós temos, que é o limite de espaço físico, o qual Deus não tem. 1 Reis capítulo 8, verso 27, quando Salomão está na inauguração do templo, ele diz: Senhor, acaso o Senhor habitaria na terra? Até o céu dos céus dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O mesmo está no Salmo 139, verso 7 e 10, que eu acabei de citar. A grandiosidade de Deus, a eternidade e a sua onipresença. Se subir ao céu, Ele está; se for no fundo do abismo, Ele está; se tomar as asas da alvorada, Ele está também. A sua presença preenche tudo. Jeremias 23, 24, ele diz que Ele enche os céus e a terra. Mateus 18, verso 20, quando ele fala no contexto da disciplina, ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ali existe
um ensinamento que é geral para nós. A presença de Deus está aonde pessoas estão reunidas em seu nome. Em Mateus 28, verso de número 20, ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atos 17, verso 28, a Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Você vive, Deus está presente. Você se move, Deus está presente. Você vive, você existe, você se move, a presença de Deus está ali. Para onde você for, Deus está. Não há como se esconder dele. Não há, meus irmãos, como fazer coisas ocultas. Oculta dos homens, mas oculta de Deus não está, porque Deus vê tudo. Deus, ele é onisciente, tem todo o conhecimento, e também está presente em todos os lugares, e não está limitado ao tempo do homem. E o que é onipresença aqui? Onipresença significa a presença de Deus em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é uma parte de Deus num lugar, outra parte de Deus em outro lugar, outra parte de Deus em outro lugar, mas sim Deus presente na sua totalidade em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que em alguns lugares, como este aqui, ele está presente para abençoar.